Vocês já viram, por acaso, alguma cirurgia de peixe? Já pararam para pensar nisso? Será que existe cirurgia de peixe? É dentro da água? É fora da água? Como que ele vai respirar na cirurgia? Que tipo de anestésico que a gente usa para peixe? Será que eu posso usar um bisturi elétrico para peixe? Vamos conferir aqui com a gente? Então vamos lá ver como é que é uma cirurgia de peixe aqui no nosso episódio de Medicina Selvagem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Renata, especialista em animais selvagens aqui da Safari. Também atuo com medicina de animais aquáticos, estou quase terminando a minha especialização aí em medicina de animais aquáticos. E nessa parte de medicina de animais aquáticos, a gente acaba atendendo um pouco de tudo, desde coral, camarão, siris, peixes, anfíbios que podem ser aquáticos ou semiaquáticos, até mamíferos marinhos nessa minha especialização. Óbvio que aqui na Safari a gente não tem uma rotina de mamíferos marinhos, né? Mas estamos começando a ter uma rotina com peixes muito interessante. Então hoje eu vou contar para vocês um caso que passou por aqui da boba. A boba, ela é um quinguio. Para quem nunca viu um quinguio, é aquele peixinho dourado, famoso dos filmes, dos desenhos, né? E a gente tem várias variedades de quinguio aí sendo comercializadas. O que acontece com esses animais? Como eles têm muito cruzamento endogâmico, né, para fazer essas variedades, acaba que eles são muito propensos a terem problemas de saúde, tumores, problemas de bexiga natatória, né? Uma série aí de problemas de saúde a gente vai ver nesses peixinhos. E a boba, ela é um caso clássico, que chegou pra gente com um tumor muito grande na face e que cresceu muito rápido. Além desse tumor, ela tinha também o EN, que é um tecido cutâneo que cresce aqui próximo dos olhos e da cavidade oral, muito exuberante, muito grande. Isso estava começando a cobrir os olhinhos dela. Então a gente precisa fazer a poda, né, como a gente chama, né, a poda desse tecido e remover esse tumor para dar uma qualidade de vida melhor para ela, porque além da dor que esse tumor podia estar causando, ela também não enxergava. E como ela não enxergava, isso dificultava um pouco a interação dela no aquário, isso dificultava um pouco a alimentação dela. Então ela veio pra gente para fazer essa cirurgia de remoção do tumor e também para fazer a poda do EN, que é esse tecido cutâneo que eu falei para vocês. Então, pessoal, para quem nunca viu uma cirurgia de peixes, a maioria delas a gente vai fazer com o peixe fora da água. E como que é isso? Será que o peixe morre se ele ficar fora da água? Como é que ele vai respirar, né? Então eu vou contar para vocês o passo a passo de como que a gente programa essa cirurgia e o que a gente vai fazer aí em termos de manter esse peixe na anestesia fora da água. Então o nosso primeiro passo quando a boba chegou foi pesá-la. Por quê? Uma parte das medicações eu vou fazer injetável. E inclusive o anestésico que a gente usa na indução também é injetável. Então eu preciso saber exatamente o peso dela. A boba, ela pesou 128 gramas, então tudo que a gente fez foi calculado para esse peso. Primeira coisa vai ser a analgesia. Isso é um capítulo à parte,
gente pode depois fazer um outro capítulo falando sobre dor em peixes. Mas acredita-se que sim, que os peixes tenham percepção de dor. Então, por isso a gente precisa fazer um analgésico. Nossa opção foi por fazer morfina, então a gente acabou fazendo a morfina tanto como medicação pré-anestésica como analgésico. Fizemos essa morfina injetável, esperamos o tempo de ação e ainda fizemos uma pré-oxigenação dela, para ela estar melhor para a cirurgia. Então a gente faz a morfina como analgésico e aí a gente faz uma pré-oxigenação, para esse animal estar com os tecidos bem oxigenados para passar pelo processo de anestesia e da cirurgia. Depois disso, a gente vai para a indução anestésica, que no caso da boba, eu usei Propofol direto na brânquia. Por que na brânquia, pessoal? Para quem já tem aí alguma experiência com anestesia, deve ter pensado, mas Propofol a gente faz endovenoso. Nesse caso, as brânquias são um tecido extremamente permeável, em que a corrente sanguínea está muito próxima ali da superfície da brânquia. Então a gente pode usar essa via e ela tem sido usada com cada vez mais sucesso aqui no Brasil, porque a maioria dos anestésicos que a gente tem para peixes e que funcionam bem, que a gente tem dose bem estabelecida fora do Brasil, não estão disponíveis aqui. Então a gente acabou aprendendo essa técnica de fazer a anestesia, a indução anestésica com Propofol na brânquia. Então foi isso que a gente fez para a boba. Esperamos o tempo de indução dela e quando a gente percebe que ela está num plano anestésico adequado, que ela não tem mais movimentação, que ela não reage a estímulo de dor, aí a gente pode tirar ela de dentro dessa câmara de indução que vocês estão vendo e colocar ela na nossa maquininha da cirurgia. Como que funciona isso para ela ficar fora da água? Se vocês observarem, tem a caixa onde está cheio de água, que é a água que vai circular com o anestésico. No caso da boba, a gente não precisou colocar anestésico na água porque era um procedimento curto. Mas no caso de um procedimento mais longo, uma cirurgia de cavidade, a gente vai colocar. Então tem essa água ali. Junto nessa água tem o aerador. É um compressor de ar com a pedrinha porosa que vai dentro da água, oxigenando esse ambiente, para a gente poder passar essa água para ela. Em cima tem uma superfície fenestrada e uma esponja. Por que a esponja, gente? Porque o tegumento, a pele dos peixes é muito sensível. Então a gente tem que optar por materiais muito lisos, materiais que não tirem essa proteção do peixe, tanto as escamas quanto o muco. Então a gente usa essa esponja bem umedecida. Umedecemos a esponja, colocamos ela ali em cima e é fenestrado porque acaba vazando muita água. Então essa água que vaza da superfície ali onde a gente está fazendo a cirurgia, ela cai de volta para dentro da caixinha. E aí a gente pega a água que está na caixinha com ou sem anestésico, né? Depende do que eu escolher. E eu vou puxar essa água ou com uma seringa, no caso de um peixe pequeno, como a gente fez para boba, ou com uma bombinha de recirculação. E eu coloco essa saída da água na cavidade oral dela, passando da cavidade oral para as brânquias, que são conectadas. Então a gente tem cavidade oral, brânquias, saindo pelo opérculo essa água. Apesar dela não estar dentro da água, eu tô como se fosse fazendo uma ventilação mecânica nela. Eu tô passando água forçada fora da água, da boca pro opérculo. Então a brânquia, que é o tecido que faz a troca gasosa, que mantém o peixe vivo, tá recebendo água oxigenada a todo tempo, porque eu tô sempre calculando esse fluxo e mantendo esse tecido bem umedecido, com bastante água oxigenada e fazendo as trocas gasosas. E o resto do peixe, será que resseca, né? Se a gente deixar ele fora da água? Sim, pessoal, essa é uma preocupação muito grande. Então, enquanto eu faço essa parte da anestesia de ir passando água na brânquia, verificando se ele tem estímulo doloroso ou não, outra pessoa tá o tempo todo umedecendo esse peixe com essa mesma água da nossa câmara anestésica. Então, para manter o peixe sempre úmido, sempre com seu muco preservado. Uma vez que termina o procedimento, a gente tira o peixe dessa superfície, coloca ele de volta numa água bem oxigenada e sem anestésico para ele recuperar. E aí tá liberado. Então esse é o procedimento de anestesia que a gente costuma fazer para peixes e funciona muito bem. Então mesmo fora da água, eles não têm prejuízo nenhum se a gente conseguir manter essa taxa adequada de água passando da cavidade oral para a brânquia. E da cirurgia, né? Como será que faz? Sangra muito? Não sangra? Como que é uma cirurgia de peixe? Basicamente, pessoal, peixes e anfíbios, eles têm uma coagulação muito boa, muito rápida. Até um problema quando a gente vai coletar sangue. A coagulação deles costuma ser muito rápida, é difícil a gente ter problemas de sangramentos excessivos. Mas nesse caso, o que a gente fez? Como era um tumor que estava bem aderido, o pedúnculo, ele era um tumor pedunculado, mas a base dele estava muito aderida e era um tumor muito friável. E peixe, além desse problema do próprio tumor, a gente tem o fato de que a pele deles é pouco elástica e sobra pouca pele para eu tirar com margem. Então o que a gente fez foi tirar o máximo que foi possível do tumor e entrar com o eletrocautério ali
tentando cauterizar esse tecido. A gente também pode usar criocirurgia para tentar matar essas células tumorais que restarem ali. Infelizmente, a gente não consegue, na maioria dos casos, liquidar 100% essas células, mas a gente dá um conforto para o animal mais prolongado. Vai demorar mais tempo para esse tumor voltar a crescer, para eu voltar a ter que fazer alguma coisa. Então, mesmo que ele volte, ele vai demorar mais tempo se a gente tomar esse cuidado. Então, a gente fez isso, a remoção desse tumor a partir da base, tiramos no fim das células neoplásicas e uma leve coagulação do pouquinho de sangue que teve ali com eletrocautério, e depois disso a gente fez a poda do WEM, que é aquele tecido que eu falei pra vocês, só com tesoura, porque é um tecido super pouco vascularizado, não sangra, bem tranquilo. Fizemos isso, procedimento super rápido, o animal respondeu muito bem, já voltou da anestesia rapidinho, já até tá no aquário dela, tranquila no seu aquário hospital, e agora no pós ela vai continuar recebendo antibiótico e analgésico por alguns dias, porque apesar de não ter sido, uma cirurgia extensa, não ter tido contaminação na cirurgia, a gente tá com uma ferida aberta, porque neles, como eu já falei, eles não têm a pele muito elástica, a gente não consegue suturar. Então ela vai para casa com uma ferida aberta, e essa ferida aberta tá o tempo todo em contato com a água. Por mais limpa que seja a água, tem uma série de bactérias que vão estar ali na água do aquário. Então a gente pode ter uma infecção, por exemplo, por bactérias gram-negativas, a gente pode ter uma infecção por omicetos, que é aquele fungo de aquário, sabe, que fica um algodãozinho? Então a gente pode ter esses problemas. Por isso que no pós a gente passa o analgésico para dor, o antibiótico pensando aí numa possível contaminação bacteriana secundária, e também a gente coloca um pouquinho de sal na água, mesmo sendo um peixe de água doce, a gente coloca um pouquinho de sal na água, que é um tema para outra aula, certo? E aí, curtiram? Gostaram de ver uma cirurgia em peixe? Parece difícil, mas na prática não é tanto, né? É legal vocês verem que isso é possível. E quer saber mais? Quer conhecer mais como é que isso funciona? Tentar fazer uma cirurgia dessa, uma anestesia dessa? A gente tá preparando um curso bem legal aí para vocês. Logo, logo vai ser divulgado, vai ser um curso prático, a gente vai poder fazer tudo isso e ver como se faz. Então vem com a gente, se inscreve aí no curso, se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com quem tem aquário, mostra que hoje em dia os veterinários sabem sim cuidar de peixe. E se você tem um peixinho ou conhece alguém que tenha, pode trazer aqui para Safari que a gente vai cuidar muito bem do seu peixe, a gente faz consulta preventiva, dá orientação sobre aquário, consultoria, a gente tá aqui pro que precisar. Fechou, galera? Muito obrigada!